Olá, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Obrigada por estarem aí. Vamos arrancar esta viagem mais uma vez com Ultra Suave da Garnier, óleo de abacate e manteiga de karité, incrível. Principalmente esta novidade que é o Elixir, adoro. E depois já sabem que tem a gama toda maravilhosa, nutre da raiz da vossa família até às pontas. E é uma gama incrível para toda a família, para cabelos secos, frisados, portanto estão aqui, vão muito bem acompanhados e nesta caravana também vou muito bem acompanhada. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Vais-me dizer All Aboard Family. Eu ia dizer a nossa, mas depende do mood, para ser sincero, porque hoje em dia a internet dá-nos tantas coisas que às vezes não estamos só para entretenimento, às vezes precisamos de inspiração. Sim. E há um rapaz que eu sigo que foi transplantado há pouco tempo e que faz crossfit. E como agora foi transplantado, e eu gosto de saber, ando a acompanhar e espreito sempre onde é que ele está e o que é que está a fazer. Sim. Tu inspiras, és inspirado, hoje em dia vivemos assim, não é? Eu acho que é super importante poder inspirar pessoas e ser inspirado. Mesmo. E a internet não é só coisas más, não é? Traz coisas muito boas e para perto de nós. Ele não é português? É espanhol. É o Andrés. E ele tem uma página que é No Kidney, No Excuse. E é super interessante. Eu já o conheci pessoalmente. Já fizemos 2 corridas juntos. A sério? Ligados ao desporto, sim. Fui ter com ele a Málaga e fiz. Então conheces mesmo pessoalmente? Sim. Giro. Mas que, como ele foi agora transplantado, eu sigo, porque ele foi para os Estados Unidos fazer provas de crossfit. E toda a prova envolve pessoas que são transplantadas ou fazem diálise ou têm outra patologia. Uau. E então é nesse sentido que eu digo que depende do mood, às vezes eu preciso de receber inspiração. E esta é uma página que eu vejo. Depois, obviamente, todo o que é entretenimento também sabe bem e eu gosto. Um cheiro da tua infância. Baunilha. Então. Pensei nisto. Porque há um episódio que eu lembro-me ser pequeno e estar não é viciado em baunilha, mas usava muito a baunilha e eu acho que há um dia que eu usei demais o pó de baunilha. Então ficou uma coisa que não foi boa. Sim. Mas agora que perguntaste, a primeira coisa que veio à cabeça foi isto. Um cheiro da infância. Mas sem ser esse dia de exagero, era um bom cheiro. Era porque eu acho que era alturas que de certeza que eu e a minha mãe estávamos a fazer coisas. Ou uma sobremesa ou qualquer coisa. E eu lembro-me dos, sabes, aqueles fresquinhos com as coisinhas, com aquelas etiquetas. Sim. E eu lembro-me de uma que dizia baunilha e o cheiro, mal perguntaste, foi esse que me veio à cabeça. O que é que fazes quando precisas de, para além de ver essa página, dessa inspiração, mas quando precisas de tomar uma decisão, respirar fundo, recomeçar, o que é que fazes ou para onde é que vais? Eu acho que sem sombra de dúvida é ir ao mar. Tu Surfar. surfas? Eu acho que é... Hoje em dia não estou a surfar tanto como gostava, mas é algo que realmente me dá prazer. Quando era miúdo era aquela coisa, vou ser o melhor do mundo, vou competir, a surfar, vou aprender. Só aproveitar. E hoje em dia é só quero... E mesmo que esteja frio ou às vezes o mar está um bocadinho grande, é nesses dias que, além do desafio, tu consegues sentir mais força, mais energia para o mar para o teu é incrível, não é? É mágico o mar. Um dia para onde não querias voltar? Possivelmente eu poderia dizer o dia que eu descobri a doença. Mas ao fim destes anos todos, ver todo o percurso, sei lá, acho que foi necessário na vida ter esta doença e fazer hemodiálise. Acho que não
não me pesa, sabes? Mas pensando assim num dia que não voltaria, era talvez o dia isso. que recebo essa notícia. Ou existe outro dia que é o dia que nós perdemos o Francisco, que tivemos que tomar a decisão. Não foi algo que aconteceu, mas foi mesmo. Nós tivemos que tomar a decisão de ter um filho ou não. A tua mulher veio cá e contou falou esse... sobre isso. Sim. Todas as patologias que estavam previstas, se assim se pode dizer. Sim. Palavra preferida? Amor. Eu acho que é uma palavra pequenina, mas que Tem tudo lá dentro. tem tudo, porque se fizeres coisas com amor, as coisas são sempre diferentes. Se amarmos as pessoas, independentemente seja marido, mulher, amigos, acho que é muito enriquecedor. E então é uma palavra pequenina só de 4 letras, mas que eu acho que tem uma dimensão muito, muito grande mesmo. Ele é a prova de que nenhum diagnóstico precisa de ser o fim de uma vida de aventuras. Podia ter escolhido um percurso mais previsível, mas foi pelo caminho oposto, com a Catarina, que já passeou aqui nesta caravana, como eu disse, a sua mulher e o filho Guilherme, que na altura tinha apenas 3 anos, embarcou numa volta ao mundo. Assim nasceu um projeto inspirador que mostra que é possível viajar em família, mesmo com desafios de saúde pelo caminho. Hoje é pai de 3, continua a fazer hemodiálise várias vezes por semana e não deixa que isso defina os seus limites. Pelo contrário, redefine todos os dias o que significa viver com uma condição crónica, com liberdade, coragem e paixão, por mostrar aos filhos e ao mundo que tudo é possível com determinação e planeamento. É um prazer receber hoje na caravana Filipe da All Aboard Family. Vocês dizem da All Aboard Family ou do All Aboard? Eu fico com esta dúvida. Realmente. Não eu sei. acho que é da É página mas All Aboard. vocês são mas family. É a família, Exato. pois, a família All Aboard. Family. Acho que dá para os dois. Exato. Olha, muito obrigada por teres Obrigado, vindo. obrigado mesmo Eu acho pelo que quando te convite. encontro pergunto sempre: te fizeste hemodiálise durante a noite? Sim, é algo que está mesmo presente. E são Sim. 3 vezes por semana. Por isso, se o dia tem 7, essa semana tem 7 dias. Sim, só 4 não vais. Vamos pensar 4 não vais, não é só 4. 4 não vais, vá. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Tu fazes durante a noite, não é? Eu estava-te Sim. a perguntar se dormias. Sim, eu desde que comecei foi proposto fazer à noite porque as horas do dia não me eram suficientes e eu, como trabalhava Certo. das 9 até É às porque 8 uma da pessoa depois noite. tem que trabalhar, não é? Sim, e acho que tenho que trabalhar, mas é super importante trabalhar. Eu estou sempre a tentar defender isso, que é Certo. a hemodiálise parece que é o fim e o nosso corpo adapta-se a esta questão da máquina, de perder peso, levar peso a mais. Posso só perguntar, tipo, não há dor quando tu fazes o tratamento, ou há dor? Não há dor. Não há dor, é sem dor. Pode haver Desconforto. sim, e efeitos secundários. No Como por sentido exemplo? de é calculado um peso seco. Significa que aquele peso que supostamente o teu corpo precisa tem que estar a bater certo. Se por acaso isso estiver desajustado, podes sentir, por exemplo, muitas câimbras. Aí, se calhar, em vez de pesares 80 quilos, se calhar estás a pesar 81. Mas acontece num pequeno período, umas pequenas horas, porque os enfermeiros conseguem logo atuar para que isso... Ok. Então, quando penso nisso de haver dor, pode haver estes episódios. Ok. Mais o Mas são desconforto. coisas ajustáveis Ok. e não propriamente ires fazer um tratamento e estares ali a Ou sofrer. seja, tu podes ficar a dormir, não tem... Sim, É igual. eu durmo, sim. Não é tipo o dentista que não consegues dormir, não é? Não. Ali eu consigo fazer à noite, 6 horas. Mesmo assim, quer dizer, são 3 noites que não Sim. passas com a tua família, não é? E eu agora tive um período que fiz durante o dia Porquê? porque precisava de parar e ouvir um bocadinho o meu corpo. E ao fim de 8 anos já estava a pesar muito o não dormir em casa, o não conseguir dormir 8 horas seguidas. É porque E, isso, sim, o porque sono é muito importante, não a é? privação do sono é uma coisa tramada. Pois é. E o que eu notava é os dias que eu durmo em casa também já não consigo dormir o horário todo. É quando as pessoas trabalham por turnos,
E depois aquilo fica tudo desregulado e tudo, o teu corpo começa a avisar, não é? Porque imagino, nós chegamos à clínica 11 e meia da noite, ligar, não desligar, converseta e meio desconverseta. Já vá, meia-noite e meia, 1 hora dormes. E a primeira pessoa é desligar às 5h30, 6. Então é um período muito pequenino. Sim. E tu fazes cá sempre no mesmo sítio? Sim, sim. Então já são amigos. Sim. Já são 8 anos que eu vi. Que dormes fora? Sim, que eu duro Com outros. alguns enfermeiros e algumas enfermeiras. Sim. Mas à noite, por exemplo, é muito mais tranquilo. Somos menos doentes na sala. O próprio tratamento requer mais tranquilidade. É num hospital? Desculpa, clínica. Uma clínica. Mas mesmo assim, há sempre imenso barulho. Entram pessoas e... Não, eu lembro... não, eu ali não não. acho. Não. Eu não acho. quando À noite, ia ter filhos, e não sei o que, quando ia ter filhos, estava sempre a sentir que entram muito no quarto, uma pessoa está a dormir e entram e dizem coisas, Não, mas se calhar por é mais acaso, hospital. Em diálise não é assim. Pois. Na clínica. Pois, ainda Por bem que a exemplo, pessoa tem que descansar. Esta noite eu ouvi uma máquina a tocar, talvez às 5 horas, mas uma coisa Sim. pontual. E nós estávamos todos a descansar e às vezes eu estou a dormir a noite toda lá que eu nem ouço barulho. Okay. Sai o primeiro, sai o segundo e eu nem os vejo a sair. Por isso eu considero tranquilo. Diz-me uma coisa, como é que foi a tua infância? Gostava há muito de saber como é que era o Filipe em pequeno. Nessa fazer bolos com coisa de baunilha, não é? Lembro-me de fazer bolachas tipo biscoitos de areias. Sim, Acho areia. que é assim. Sim, eu lembro de fazer isso com a minha mãe. E por acaso, das coisas que eu mais me lembro é ter aprendido. Então sempre que me apetecia eu podia fazer. Então eu e o meu irmão às vezes esticávamos que era tipo todos os dias. Exato. Fazer farinha com manteiga, com ovos todos os dias. Nós fazíamos. E no final, assim, fazíamos assim com o garfo em cima da bolacha para ficar marcado. Sim. É uma memória boa. De infância tenho mesmo isso. E eram assim uma família que ia muito para a cozinha e... não íamos muito para a cozinha, porque, por exemplo, a minha mãe não é uma excelente cozinheira. Ela própria diz, não. Só fazia aquilo, fazia areias. Bem, se formos só alimentados à areia. Não, mas era... momentos destes eu acho que nós todos passamos. Eu e os meus irmãos, nós somos 3. Sim, tudo rapazes? Não, eu sou o mais novo, a seguir ao meu irmão André e a minha irmã Marta, mais velha. Sim. Que eu e ela andávamos muito bem. Ela e o meu irmão já andavam à guerra. Sim. Eu e o meu irmão já andávamos à guerra. Pois, típico. Hoje damos todos muito bem, obviamente, mas faz sabes parte, aquelas não é? coisas de irmãos. Mas era eu por ser o mais novo e ela por ser o mais velho, uma diferença de alguns anos, e ela protegia muito. Sim, o mano mais novo. E lá está, o do meio Era sempre, andava à batatada com os dois. Com os dois, sim. Exato. E hoje acho que era igual em minha casa. Então bom. E uma infância livre, sim. Tranquila? E depois também tínhamos, a família do meu pai, por exemplo, é muito grande. São 8 irmãos. Por isso logo aí há muitos primos. Sim. Então sempre que chegava às férias de verão, os meus pais precisavam de trabalhar e nós tínhamos que ser distribuídos pela família. Mas era excelente porque passávamos tempo com os primos. E todos viviam mais ou menos na mesma zona. Zona da Nazaré, Alcobaça. E então crescemos uma boa infância. Em 10, 15 primos. Isso é incrível, não é? E eu sempre fui o mais novo. Então sempre o mais protegido também. Sim. Nem imagino o que é a família toda do mais novo quando soube esse diagnóstico, mas já lá vamos. Entretanto, conheceste a Catarina num trabalho, não foi? Sim, nós trabalhámos na mesma empresa. Já nem me lembro se foi assim logo, não foi logo um clique, ou foi logo um clique. Não foi logo um clique, mas ela deu-me formação. É verdade, ela contou a história. E então eu aprendi muito bem tudo. Foste um bom aluno. Mas sim, em 2010 trabalhávamos na mesma empresa e começámos uma relação. Claro que sim. E depois foi com ela já que soubeste isso, não foi? Eu já sei da doença possivelmente há mais tempo. Apesar de que, olhando para trás, houve partes da minha
adolescência, juventude, que sabíamos que havia uma doença, mas não tínhamos noção do que é que, sei lá, que um dia poderia fazer diálise. Só sabíamos que era uma doença que afetava os rins. Sim. Na altura fiz bastante terapêutica para, não era a cura, mas era para tentar atrasar Sim. o que seria hoje fazer hemodiálise. Mas eu na altura não tinha noção disso, nem eu nem os meus pais. Sim. Mas então o que recebeste foi um diagnóstico de uma doença qualquer? Sim, soube-se, porque isto foi um verão, uma gripe assim mal curada, que já não passava, e então eu tive que ir para o hospital. E foi no hospital que tipo, pá, isto já não pode ser só gripe. Já estás aqui quase há uma semana, e ia fazer exames e isso começou-se a desconfiar que era um problema nos rins. Sim. Depois, sabia que isto eu tinha 12 anos. Nem sabia que uma gripe poderia Sim. indicar uma coisa assim. Eu não sei, acho que não tem ligação, mas a gripe não tem ligação à doença, mas Sim. acho que foi, como é o considerada sistema uma imune. doença autoimune, possivelmente o rim deu sinal nessa altura. Porque sempre ouvi que não se sabe se a minha doença pode ter nascido comigo ou apareceu depois. Pois. Por isso, logo aí, percebes? Sim. Não se sabe ao certo, mas que dos 12, que foi quando aconteceu isto, até 18, 19, sei lá, tentou-se algumas terapêuticas, ia-se fazer. Eu sempre disse, eu sempre vivi a juventude muito bem. Sim. Não Não houve tinha sinais de limitações, nada. não. Só se sabia que havia ali alguma coisa. E depois, como é que te fez perceber que ias ter que começar a Porque diálise? eu apercebi-me que eles controlavam sempre um determinado valor nas análises. E quando eu começo a trabalhar, no trabalho que eu conhecia a Catarina, nós tínhamos médico. Então eu já lhe Médico pedia da medicina do trabalho. E eu pedia-lhe as análises. Pronto, está tudo Certo. certo. E há um dia que eu realmente vejo o tal valor, que é a creatinina, muito, muito alto. Foi aí que eu disse, se calhar é melhor voltar ao especialista de nefrologia, que é dos rins, para explicar este valor e perceber o que é que está a passar. E foi aí que, quando eu mostro, ele diz-me logo, mas espera, tu tens estes e estes sintomas? E eu, não. Mas é que com este valor, isto já era para ter... É que tu não mostraste, o teu corpo não mostrou nada. Não. É tipo, os rins, houve mesmo aqui falência, insuficiência renal. E tu não sentias nada? Não. Só que, imagina, num espaço de 2 ou 3 meses, realmente, aquele que ele disse, perda de apetite, vómitos, enjoos, começou a acontecer assim, de um dia para o outro. E aí eu disse, pronto, que foi em abril de 2017, e isto aconteceu mais ou menos em janeiro desse ano. Sim. Por isso, estás a ver, 3, 4 meses. Sim. E quando há este episódio, eu penso, bem, se calhar os sintomas que ele perguntou se eu estava a sentir, tenho que ir lá falar. E pronto, quando eu falei, disse, Filipe, tens que entrar em hemodiálise amanhã. Sim. E pronto, e comecei no hospital, dia 19 E tu de já abril. estavas ciente do que era isso? Não, nem nunca tinha ouvido falar sobre hemodiálise. Pois. Que hoje em dia, por exemplo, eu acho que já há muito mais prevenção, muito mais informação, e que, por exemplo, as clínicas também já fazem uma coisa que eu acho super importante, que são abrirem a clínica para a comunidade ou para os familiares. Ou assim. Então imagina, Para poder ser se acompanhado. algum dia eu soubesse que poderia vir a fazer hemodiálise, se calhar tinha visitado uma clínica, tinha percebido o que é hemodiálise e não tinha caído sólido para paraquedas no hospital, ligado à máquina, e foram 3 dias seguidos que eu fiz diálise. Porque já estavas nos níveis... Sim, porque lá está, as análises, os valores não estavam corretos. Sim. Nem em momento algum senti que corria perigo de vida. Okay? Não foi tipo... Nunca desmaiei, nunca tive algo assim... Percebes que se pensasse, eu vou morrer. Não. Mas ao mesmo tempo é aquela sensação de, espera, esta máquina vai substituir a tua função renal. E como é que isto vai funcionar tudo? Daqui para a frente O que é a minha sempre... vida agora? Sim, é sempre... O que é que disseram? É sempre, quando uma pessoa começa... Desculpa eu não saber. Quando uma pessoa começa, é para sempre? Sim. A menos que haja um transplante. Exato. Porque
Acho que se calhar houve 1 ou 2 casos que o rim voltou à vida, mas por norma há falência de rins. Por exemplo, 8 anos depois, os meus rins já estão muito mais pequeninos. Como não trabalham, vão mirrando, vão ficando pequeninos. Sim. E sempre que eu faço os exames anuais, eu vejo isso, né? Eu olho para os exames e vejo que acho que eles medem 15 ou 16 centímetros, acho eu. E bem, neste momento o meu deve estar a 8, 9. Vão ficando pequeninos, não há movimento. Não há função, não é? Não há função renal. E nunca te perguntaste porque eu, que é isto, nem houve essa revolta? Não. Por acaso não. E lá está, por terem passado estes anos todos e ter visto como é que eu venci tudo e o benefício que trouxe para muitas pessoas, é tipo, está tudo certo. Fui eu. Mas há dias que tu vais mais em baixo, que é ou do não? género. É mais pela Já estou cansado, sim. já estou cansado, já pesa um bocado, já poderia ser diferente. E este último ano foi muito desafiante. Foi este duro, que passou. porque ainda mais aconteceram mais coisas, não é? Sim. E houve valores nas análises que começaram a vir alterados. E isso, pronto, lá está. Não traz dor, aquela dor que estavas a falar, mas acaba por pesar e trazer outros tipos de dor. Certo. E então tudo o que seja... Tipo cansaço, farto disto. Sim, é um bocado, é tipo... Sim. Epá, Tipo, já chega, hoje tá, era de género, epá, hoje não preciso de ir lá, vá, está sim, tudo bem. Vou dormir em casa que... Sim. Mas não dá para fazer assim. Mas este último ano já senti muitas dores nos ossos. Descobrimos também um tumor benigno, mas que está derivado a estes anos de diálise, a estas análises que não conseguimos controlar. E então, este último ano, esse lado é tipo, agora se calhar já chega. Sim. E é por isso que estou muito mais disponível para receber o transplante agora. No início estava super tranquilo. Certo. Agora nem tipo, precisava, já podia não queria. vir. E agora é de género, agora também quero experimentar o transplante. Sim. Porque E o que é que se passa no mundo dos transplantes? O meu tipo de sangue não é fácil. É o quê? Aquele O. Nós podemos dar a toda a gente, mas só recebemos de O. Então, a média Limita logo, em Portugal não é? acho que é 5, 6 anos de espera. Eu já vou a 8, já estou fora da média. Nunca fui chamado, pelo menos não... Porque depois são chamados e ainda têm que ver compatibilidades. Compatibilidade, sim. Pode acontecer ser chamado e não ser, e não dar. Em princípio, esse Já se tá. sabe. Sim. Já se sabe. Mas pronto, há sempre análise a fazer. Sei lá, se me chamassem agora, se calhar sou transplantado daqui a 6 ou 8 horas. Porque há todo este processo de fazer análises, perceber tudo. E o sucesso dos transplantes tem sido... Os números têm cada sido... vez mais têm sido duradouros. Claro que há outras questões que depois hei de ter que ter cuidado com apanhar sol, se calhar o surfar por causa de bater na água ou assim, porque o rim, Certo. para não se danificar, Claro. se calhar o jogar à bola, ter atenção, Sim. porque a ideia depois é tentar preservar o máximo de tempo o rim. Fogo, mas para não ires fazer diálise está ótimo, não é? Sim, exato. Quer dizer, para poder vais nadar nas ter tuas uma vida viagens. mais normal, exato. Uma coisa inacreditável é que tu podias estar sentado estes anos todos à frente da televisão a mudar canais e vocês os dois, que eu acho que a Catarina também é muito forte ao teu lado, pegam em vocês, pegam nos miúdos, planeiam uma viagem a saber onde é que se faz hemodiálise, com todas as... desbravam caminho, metem embaixadas a trabalhar para vocês. Tipo, vocês fazem um trabalho inacreditável. Obrigado. Eu não tinha noção. Eu acho que quando entrevistei a Catarina, já foi há muito tempo, eu não tinha noção. Eu já lhe tinha dado os parabéns, mas eu não tinha noção do trabalho incrível que vocês fazem. Sabes que tudo começou porque e hoje já se vem tirar um bocadinho essa ideia, mas o facto de pessoas dentro do próprio país não visitarem familiares ou não passarem férias ou momentos festivos, o Natal, o Páscoa,
juntos, fez com que eu quisesse combater o outro lado, que é, não, é possível ir. E então ainda há muito a ideia de, vou para o Porto fazer diálise, mas é outros enfermeiros, é outra clínica, Certo. será que me vou sentir bem? E quando eu percebi-me que isto era uma coisa que estava mesmo muito enraizada, as pessoas não viajavam, não iam. Tinhas aquele diagnóstico, ficavas em Sim. casa. Isso ou o outro lado que é, porque eu estou em lista de espera, não posso sair muito desta zona para poder, se me ligarem eu quero logo rápido. estar perto. E de repente eu apercebo-me que passam 5, 6, 7 anos e as pessoas Não pararam fizeram ali. nada. E então é por isso que, Aí é que estão a perder a vida. eu acho que sim, porque parece o fim do mundo começar a fazer hemodiálise, ter uma doença e ter que estar ligado à máquina, mas não é assim o fim do mundo. É por isso que eu digo, defendo muito, dá para trabalhar, dá para usufruir a vida, tipo, acho que é mesmo fantástico poderes ver esse lado, que é, ok, não, vamos passar o fim de semana fora e mais uns dias ao norte de Portugal, ao sul, seja onde for. E quando trazemos as forças renovadas, é tipo, agora já enfrento isto de maneira diferente. Então isso adorava ir O que é a que Paris. faz viajar? O que é que te traz? Eu acho que é fantástico ver culturas, outros ambientes, só mesmo outros ambientes. Estávamos a falar de poder ir para a praia, chegar a um sítio onde o mar é diferente do nosso. Sim. Acho que nos traz alguns sentimentos, algumas emoções. Sim. E depois se imagina chegar e mergulhar e dizer, mas a água é quente aqui. Sim. Isso traz coisas boas, sabes? Tu gostas de destinos de mar? Eu adoro. E seja para surfar ou não, mas Sim. se der para o mar? surfar, eu acho que era ótimo. Sim. Mas é tipo entre assim uma grande cidade ou uma grande praia? Praia. Também ok. sou essa. Não. Acho que é muito giro. Mas apesar de que, pensando em 2 cenários, só eu e a Catarina, ok, podemos ir a uma cidade, tivemos agora em Roma só os dois. Eu vi. E foi muito, muito giro porque, sei lá, é uma logística diferente. Sim. O mesmo acontece quando alguém nos pergunta, nós gostávamos de ir em família a uma cidade da Europa. Uma das coisas que nós dizemos sempre é, atenção, viajar enquanto casal não é a mesma diferente. coisa. Em Roma nós esperámos para jantar 45 minutos, na boa, na fila, estava tudo bem. Sim. Se eu tivesse miúdos, não Nem esperava pensar. 45 Exato. minutos, nem que fosse o melhor restaurante do mundo. Sim. Porque é normal. Claro. Está tudo certo com isso. Por isso eu acho que sempre destinos de praia, onde eu os vejo a brincar, a ir e fazer a ser livres. É fantástico. Se for assim uma coisa em casal, sem sombra de dúvida, eu gosto de uma cidade. Sim. Pensando nisso. É que eu acho que viajar com crianças não é tão simples como viajar sozinho. Para além de que vocês têm que tratar de muitas outras coisas que uma família não trata com saúde, não é? Que se tiver saúde. A questão de marcar as clínicas não é um processo fácil. E acho que depois do Covid ainda ficou mais burocrático. Eu já cheguei a sair de Portugal sem ter a clínica 100% certa. Mas porque já fiz muitas viagens e sei que isso não tudo vais certo. ansioso? Não. Mas que vai dar tudo certo e sei O que é que acontece se não fizeres? Já alguma vez aconteceu? Não conseguires fazer? Não. Okay. Nunca aconteceu. Nunca falhei nenhum tratamento. Okay. Já me enganei no hospital, em Veneza. Sim. Nós não ficámos no centro de Veneza porque a entrada de Veneza era o hospital. E então eu vou todo contente para o hospital, venho a fazer diálise. Nós temos diálise, mas não estamos à espera de nenhum turista, de ninguém de fora. Não, está aqui no e-mail. Mostrei-lhes o e-mail e ele disse, esse hospital é no centro de Veneza. Que por acaso foi um dos hospitais mais bonitos que eu já vi, porque é dentro de um convento. Uau! E então a história acho que é assim qualquer coisa. Eles transformaram o convento num hospital. Obviamente a estrutura é assim
antiga. Sim, mas bonito. Mas é muito Sim, bonito. melhor do que um dás por ti. hospital, não é? Exato. É diferente. Mas aconteceu assim este episódio, mas não, mas Nunca adaptou-se. Em vez de ter Sim. começado às 2, olha, comecei só às 4 Sim. e esperaram que eu fizesse o tratamento e fiz, mas nunca faltei nenhum tratamento, Sim. nem nunca falhei nenhum. E estás a dizer que é mais difícil depois do Covid, porquê? Porque há mais burocracia, complicações, porque... Ou duas, uma, ou é porque há mais pessoas a viajar Com... e então já mexe mais aqui. Certo. Porque eu noto que há mais pessoas a viajar em diálise e já temos plataformas tipo Booking dos hotéis, mas de diálise. Yeah. E logo aí já se vê que é um grande passo. Eu acho que é brutal nós podermos quase ser independentes e marcar as nossas Sim, férias marcas, de diálise. tipo, marcas o avião, marcas a diálise, marcas os hotéis. Tá... Antigamente, por exemplo, eu lembro quando começámos a volta ao mundo, não havia muita informação. Era tão difícil. Como é que fazem? Eu encontrava... Vão ao hospital, andam a contactar hospital em hospital, sim, tipo, veem o vosso roteiro? E Ou, não, fazemos. primeiro veem o Primeiro hospital. vemos se a cidade tem diálise ou hospital ou clínica. Ok, é possível ir. Vamos. Por exemplo... Onde é que não conseguiste ir? Ainda. Filipinas. Quero muito voltar às Filipinas e não... já encontrei algumas clínicas e se calhar poderia ser uma coisa... Mas acho que é um destino que não é assim tão fácil. Mas se calhar até, tipo, quando um hospital ou uma clínica recebe um e-mail vosso, até mesmo que não tenha, fica ali a pensar, tipo, mas não temos porquê. Porque é que nós não é? Se calhar, exemplo, até nisso abrem caminho. Eu acho que sim, porque, por exemplo, quando eu fiz a primeira vez na Indonésia, em Bali, havia um hospital privado que fazia diálise. 3 ou 4 anos depois, quando eu regressei, já havia 4 hospitais que faziam. E hoje em dia eu acho que já há mais. Por isso é do género, ok, se nós somos um país, recebe turismo, este turismo de saúde, eu acho que tem a funcionar. As pessoas também estão mais informadas de que é possível fazer. E lá está, e estas plataformas acabam por vir ajudar, porque eu sei que eles fazem o contacto do género, olha, nós somos esta plataforma, vocês gostavam de promover o vosso hospital, que condições são, não sei o quê. E de repente, sei lá, gostava de ir ao Paraguai. Escrevo lá Paraguai e aparecem umas clínicas que existem. Sim. E já estiveste em sítios mesmo beras a fazer, tipo, mesmo maus? A nível de estrutura, já. Sim, de estrutura. Eu digo sempre isto. Exato. Que imagina. Porque às vezes pode ter ótimos profissionais, não é? Sim, exatamente. E às vezes, e já chegou a acontecer, eu estar num desses sítios e dizer, pá, aqui eu sinto-me seguro porque tem um ambiente hospitalar. Pá, se me acontecer alguma coisa, eu acho que eles sabem o que fazer. Mas quando eu digo a nível de estrutura, é, por exemplo, no Egito, a máquina era igual ao modelo mais antigo ou mais moderno, mas pronto, por norma são iguais. Sim. Por isso eu confio na parte da máquina. Mas a estrutura era os canos aquilo nós usamos muita água na máquina, porque cada doente eu acho que são 200 e tal litros que se usa, porque aquilo tem que estar tipo perfeitinho. Sim. Mas então os canos todos por fora, das paredes. E tu olhas para aquilo. Então é tipo, a estrutura em si, ok, não se calhar havia nisso. Doentes que não vinham aqui fazer diálise. E o próprio cadeirão, tudo. Sim. E tu és dos que dizes, olha, isto não está muito bem. Ok. Só lá no hospital. Não digo. Tipo, olha, isto não está. Não, por acaso nunca reclamei. Tu tens um ar que não reclamas. Não. Eu não entro em conflito com nada. Em nada na vida eu entro em conflito. O que às vezes nem sempre é bom. Nem sempre é bom, mas eu não sou mesmo nada de entrar em conflito. E a Catarina? A Catarina refusa mais do que tu? Sim. E já põe. Eu, por exemplo, ok, o processo está a decorrer, eu já fiz o contacto com a clínica já me respondeu uma vez, mas ainda não está finalizado. Sim. Epá, menos dia a coisa responde. A Catarina, ao segundo dia, já estava a ligar e vai. E quando eu disse que já saí de Portugal, sei a diálise, ela pega naquilo, liga, vai, diz, como é que é?
o Filipe tem tratamento ou não? Sim. E a coisa dá-se bem. Sim, mas vocês são uma ótima dupla. Acho tipo, que sim. muito espetacular ver. Tu já, quando tu soubeste que ias fazer diálise, já estavas com ela? Era essa a minha pergunta. Sim. Já. Como é que Porque foi? nós viajámos sem diálise. Nós chegámos a viajar sem diálise, por isso. Mas sem a página ainda. Não Sem a tinham? página, sim. Éramos um casal Sim. que adorava viajar. Sim. Ela é que me puxou muito para as viagens. Eu só andei de avião a primeira vez aos 20 anos. Foi? Sim. Com os meus pais fui para o Egito e para Israel. E ela não, ela já andava de avião há muitos anos, desde Ela pequena. que te passou o viciozinho. Então, quando nós começámos a namorar, fomos a Madrid, fomos tipo cidades da Europa, assim. Sim. Depois Agora estou lembro-me, super curiosa para ir recordar o episódio dela, que já foi gravado há já tanto foi tempo. há uns aninhos já. Depois viajámos para a Indonésia e essa viagem eu acho que foi super importante porque para mim a Indonésia era mesmo muito longe. Mas Sim. uma coisa doida. Sim. Só quando tiver 30 ou 40 ou 50 anos é que eu vou lá chegar. E de repente, aos 24 ou 25, estávamos aí para a Indonésia. Sim, tão bom. E foi tipo ver que o mundo, ok, é muito grande, mas que afinal dá para ir. E então nós namoramos desde 2010 e eu só começo a fazer diálise em 2017. Pois. Como é que foi ela receber esse... Era uma coisa que ela tinha alguma vez... Vocês tinham alguma vez... Olha que um dia posso... Não, nós não falávamos sobre isto. Não. Foi assim Até também porque que quando nós caiu... casamos em 2015, paira muito o medo de, se por acaso os rins, houver falência de rins, eu morro. Então nós não falávamos sobre isso. E há um dia que realmente, tipo, estamos os dois de costas voltadas em casa, não chateados, mas tipo, não se fala nisto. Sim. E há um peso tão grande que tivemos que dizer não. Calma. Vamos abordar isto. Vamos enfrentar isto de frente. Porque não se falava. Lá está, não tinha o conhecimento suficiente para perceber que... E agora são os porta-vozes. Sim. Já viste que as voltas que a vida dá. É verdade. E agora são porta-vozes disto se falar e normalizar e... Sim, sem dúvida. E é uma coisa que eu digo à Catarina é, por muito que eu quisesse parar, todos os dias surgem perguntas ou dúvidas. Ou alguém manda mensagem a dizer o meu marido começou a fazer hemodiálise, nós também gostamos de viajar, como é que podemos fazer? Exato, e vocês não conseguem. Então é tipo, não dá para... De género, eu sei que a missão está cumprida e tudo o que nós já fizemos e viajamos e construímos é positivo, é mesmo muito bom. Mas daí a dizer, agora não quero saber mais disto, já fiz o que tinha a fazer, não dá. E dá-nos mesmo gosto. Sim. Ensinar outras pessoas a poder procurar as plataformas, poderem viajar, sei lá, é gratificante ao mesmo tempo. E a vossa, quando falaram, tiveram essa conversa, foi tipo, bora lá. Sim, foi porque como havia esse medo de o dia que os rins pararem, tipo... A diálise morres. acaba por ser... A diálise, Então aí teve mesmo que ser do género, não, bora. Enfrentamos isto, conseguimos fazer isto, vamos perceber também o que é isto. Mas pronto, o período depois foi muito curtinho, 2015 a 2017. Mas quando eu começo, ok, é do género. Então a máquina vai-me dar vida, então vamos lá aproveitar isto como deve ser. E nasce o primeiro filho, o Guilherme, tipo dia 29 de abril, por isso 10 dias depois de eu começar a fazer diálise. Foi, eu lembro. E então é do género, tenho uma criança pequenina nos braços, o mundo inteiro, tudo, como é que isto pode funcionar? E enfrentámos e hoje acho que somos um caso de sucesso porque não desistimos e quisemos mesmo ir. Tu és espetacular e a Catarina também. Obrigado. Porque ela aguenta ali, imagina, não é? Sim. Para além de tudo isso, depois ela também é a parte que eu defendo sozinha. que é muito importante, que é o cuidador. Sim. O cuidador e com 3 filhos. Exato. A questão o cuidador é que... não só do marido como da família. Sim. E em qualquer caso, quem possa ter este suporte é meio caminho andado para se sentir com força para combater a doença. Porque eu na altura eu lembro-me de ter ouvido histórias de casais que se separaram porque ele descobriu a doença e ela não quis suportar a doença.
Ou ao contrário, sim. Ou ao contrário. Seja numa Sim. questão renal, seja noutra doença Certo. qualquer. E então a parte do cuidador tem mesmo uma percentagem muito grande para o próprio doente sentir, ok, isto é para E a tua lutar palavra e foi fazer. amor, não foi? Sim, eu acho que sem sombra de dúvida Move montanhas. sim. Já tem a próxima viagem planeada? Então, assim, mais ou Sim, menos, não é? Sim, está prevista, mas entretanto, eu este mês de abril faço uma cirurgia. Isto nem de propósito, Sim. porque faz 8 anos. 8 anos agora que começaste a diálise. E aqui estás na caravana. É mesmo É verdade. A contar a minha história. contar a história, a ver se mexe mais, não é? Porque vocês no fundo são porta-vozes, tanto da diálise como de transplantes, e é fazer barulho que não é? Sim. E a chegar a mais gente que a vida anda para a frente, não é? Claro que sim, porque e cada vez mais eu defendo isto, que a diálise não é só para os velhinhos. Exato. Nós, Pode ok, chegar entramos nas clínicas e nota-se que há uma idade média sim. alta, não é? Muita gente a fazer diálise. Sim. A minha clínica tem 200 e poucos doentes. E só em Lisboa devem haver mais umas 10 ou 15 clínicas, se calhar. Por isso, há muita gente a fazer diálise. Mas o que eu noto é que cada vez pessoas começam mais cedo e são mais novos. Por isso, este trabalho de é possível viajar, é possível trabalhar, que fique para estas pessoas, que é, ok, a diálise, as pessoas mais novas estão a fazer diálise, não é o fim do mundo, por isso há exemplos de pessoas, o Andrés, que faz crossfit, Sim. está transplantado e foi para os Estados Unidos competir, mesmo a nível profissional, é tipo, fogo. É possível, é mesmo possível viver a vida ao máximo. Sim. E estavas a dizer que tens uma cirurgia? Sim, por isso é que está aí a viagem está um bocado... destes valores alterados, as dores mais nos ossos. Então essa cirurgia vai ser a cura para essas questões. E então depende de como ficar, assim, como ficar, porque basicamente é uma cirurgia às paratiroides, que é o que regula o cálcio e o fósforo. Obviamente no dia a seguir à cirurgia aquilo vem tudo parar a água abaixo, que é o cálcio está a zero e o corpo vai sentir. Por isso eles vão ter que regular com medicação, e não só, o meu próprio corpo, para pôr os níveis estáveis. Por isso, ideal era em 15 dias eu conseguir pôr isto tudo e eu ia de viagem. Sim. Porque está previsto. Mas vamos ver. Vais ter que gerir devagar. Podem sempre acompanhar a página do All Aboard Family. Exato. E ver se nós vamos em viagem ou não. Claro. Agora têm que esperar para ver. Se acontecer é dia 3 de maio. Sim. Vamos ficar. Gostava mesmo de ir. É um país novo, ainda por cima. Que não vocês nunca dizem, não é? Onde é que vão? Nunca dizemos. Certo. Primeiro, eu acho que é importante também a segurança das crianças. E mesmo, por exemplo, tudo o que nós fazemos de conteúdo, nós publicamos com atraso. Porque lá está, às vezes já chegou a acontecer na Europa, a Catarina, na Europa e não só, mas a Catarina fica sozinha com os miúdos durante alguns períodos. Certo. Sei lá, o que é que pode acontecer? Então tentamos sempre dar uns dias e começar a publicar. E aconteceu muitas vezes nós já estarmos cá, as pessoas verem-nos cá. Eu mandei uma mensagem à Catarina, mas vocês estão cá ou estão lá? Quando foi agora a Roma, que eu não estava a perceber. Porque pronto, o produzir conteúdo para a internet, claro, dá para fazer num dia só várias produções. Mas sim, uma questão de segurança e tudo. E tempo também. Para nós podermos realmente produzir o conteúdo. Sim, porque para além disso depois fazem coisas incríveis. Obrigado. Como é que vocês perceberam que tinham jeito para isto e que isto podia ser... Quando saímos em 2019 era do género, vamos relatar. Vamos filmar isto. Tipo um diário. Sim. E inicialmente a página, eu acho que nunca falámos sobre isto, mas a página ia-se chamar o Diário para o Guilherme. Ai, que eu acho que era. E temos isso apontado. Depois ficou All Aboard Family.
e está tudo bem. Sim. Mas era tipo um diário para o Guilherme das viagens. Só que começamos a perceber que realmente a dimensão da coisa é muito, muito grande. As pessoas começaram a ganhar um carinho muito grande por nós e acho que foi tipo Sim. impensável parar. Parar. E pronto, e demos o melhor de nós, sem sombra de dúvida. E dão. E damos, Estão sempre a dar. Sim, sim. Para além das Filipinas, onde é que querias ir? Era Filipinas que tu querias? Sim, Era. sim. Adorava voltar às Filipinas Sim. com os miúdos, eles nunca foram. Mas há 2 sítios também que eu gostava muito de ir. Acho que toda a gente, bora. Polinésia Francesa no Sim. geral. Venezuela também. Adorava que fosse um país que tivesse estável. Exato, calmo. E nós chegámos a planear uma viagem para a Venezuela. Na semana a seguir acontecem eleições. Dia a seguir às eleições há um caos brutal na Venezuela e nós estamos lá, não, nem Não pensar. vamos para lá. Por muito que eu amasse ir, sei lá, é preciso também ter esses cuidados. Mas vi Aruba e Curaçao, ilhas na América Central, um bocadinho por cima da Venezuela. Sim. Só que a diálise custa $700 por sessão. Então ficou fora de questão Sim. Porque conseguir, ainda mais tem que conseguir ir vários dias, não é? Para lá, Sim, numa sim. viagem que não Mas é. está pelo menos 1 ou 2 semanas, Sim. 10 dias, é o que eu Sim. digo. Então tudo o que tenha estes custos também é difícil. E também estão sempre a perguntar como é que vocês vivem disto, não é? Sim. Como é que Nem vocês... nós próprios sabíamos que era possível viver da internet. Sim, Quando acontece o primeiro confinamento e nós tínhamos acabado de vir de meia volta ao mundo, que foi o sim, com o Guilherme. primeiro caso de Covid em Portugal, e depois em março ficámos fechados. Foi nessa altura que nós estamos cá, que sabemos da gravidez do Manuel e as marcas começam a contactar para nós publicitarmos coisas e fazer vídeos para eles. E foi aí que começámos a perceber e a aprender também como é que é possível fazer disto. E Foi 4 natural. anos depois continua uma coisa a ser. natural Sim, que- sim. Mas houve muito trabalho também Sim, a tentar aprender tudo, a tentar perceber. E nós tentamos sempre fazer as coisas mais verdadeiras possíveis. sim. Tipo, Sim, eu acho que os vossos seguidores gostam mesmo genuíno. Eu lembro-me quando a Catarina foi, tipo, os números do podcast, tipo, o engagement, não é? Ou seja, a ligação, os comentários, que é o que se uma coisa é as visualizações. As visualizações pode-se estar a ver porque é mau, não é? Claro, Porque é mau sim, demais. O que conta muito é, não é? Os comentários, os corações, Sim, as não sei o quê. E eu lembro-me que nós ficámos espantados com isso, a ligação da no fundo, Catarina nós com... não estávamos, então nesse podcast, nós não estávamos há muito tempo na internet. Não, Talvez acho um que ano, não. um ano e pouco, Sim. tínhamos acabado de fazer a viagem, tinha sido a pandemia. Sim, Mas hoje realmente temos 175 mil seguidores sim, e contamos pelos dedos as vezes que recebemos ódio, muito pouco. sim, porque vocês são os dois super E pelo queridos. contrário, recebemos muito, muito amor mesmo. Sim. Quando vamos nas ruas do Porto, as pessoas dizem-nos olá na rua. Tão bom, Em Lisboa, por exemplo, isso não acontece tanto, mas mandam mensagem. sim. Eu vivo no Colombo, eu vivo Exato. na praia. As pessoas No respeitam Porto, mais, não é? No Porto é tipo, as pessoas vêm dizer E olá. também se calhar eles estão aqui, deixa-me aproveitar, Yeah, não é? Nós gostamos sempre de que as pessoas Sim. digam alguma coisa. Pois é, E ótimo. está tudo certo com isso. E já chegaram a abordar o Guilherme e ele ficou assim a olhar. Sem perceber nada. E nós fazemos. Mas E agora está a ser, só queria mais esta pergunta, está a ser mais difícil com as escolas ou não? não. Não, tranquilo. Nós conseguimos perceber que o Guilherme deu-se muito bem na escola. Uma coisa que sempre defendemos era a escola estaria em primeiro lugar. Sim, A aprendizagem em si. Se notássemos em algum momento que as viagens estavam a atrapalhar a produtividade e o conhecimento do Guilherme, se calhar, ok, tínhamos que jogar de outra forma. Quando, de repente, temos um Guilherme que no primeiro ano entra no quadro de excelência sem nós provocarmos ar nada, todo. é tipo, ele interessou-se mesmo pela escola, em conversas com a professora, tivemos esse apoio também do género.
que vocês fazem por eles é ótimo, Sim, mostrar e o mundo viagens. e as viagens. O que as crianças crescem e aprendem e veem lá fora, não é? Lá E fora, então, tipo sim, com os pais, sim, aquele sim, tempo de qualidade, não é? Sim, sim. E então é do género, ok, não falta o ano todo, nem pensar. Sim. Ele tem que estar na escola, Claro. e queremos que ele continue na escola. Ele ou o Manuel, que por acaso ainda temos mais um ano. Sim, Ainda isso é falta verdade. até ele. Mas defendemos muito isso. Sim. Ok. Se está a ser uma coisa boa, Uhum. vamos manter. E conseguimos, por acaso temos um suporte muito bom de escola nesse Maravilha, sentido. que bom. É. Olha, adorei ter-te cá, foi Obrigado. mesmo bom. Vai correr tudo bem na tua cirurgia. Sim. Vais para a praia a seguir. Espero que Vamos sim. prever o futuro. E acho que se E se calhar não 2025 fores, também vais a também seguir. vou ser transplantado. Quando? 2025. Vais. Faltam Vais. Depois vens 6 tu e a meses. Catarina aqui. Sim. À caravana, vamos fazer um grande passeio de caravana para comemorar. Sim. E vai ser mesmo bom. 8 anos já. Já está bom. está, Já está bom. bom. Já vem. E acho que vai ser super interessante esta nova jornada. Explicar o transplante. Sim. Porque, tal como eu tenho alguns receios em E mente, dúvidas e tudo. ao viver vou poder também Sim, desmistificar vocês contam essas estas coisas muito bem às No pessoas. fundo é um excelente propósito de vida que nós encontramos, que é poder Tão inspirar pessoas e viver pelas pessoas também. Seja doença visível ou não, é aproveitar a vida enquanto cá estamos. Sem dúvida. Obrigado Olha, mesmo. obrigada, foi mesmo bom. Um beijinho grande, boa recuperação e venha ao rim. Isso. Rápido. Obrigado. Beijinhos, boa semana. Já sabem que qualquer dúvida eles respondem e não fiquem no sofá, aproveitem a vida. Beijinhos. É o que vivemos nesta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Mudança para uma vida sã, consciente e inspirada logo pela manhã, mais atenta no agora e sem medo pela vida fora, sem estressar com o dia da manhã. Bem-estar do corpo, mente e espírito, sem nunca esquecer da nossa alma. A saúde interior requer a calma e fazer cada coisa com amor. É o que vivemos desta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor.